Olá, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. E como aqui a notícia não para, agora é minha vez de trazer para você os destaques do Brasil e do mundo. E olha só, a cúpula do BRICS anunciou a ampliação do bloco. 6 países foram convidados: Irã, Arábia Saudita, Egito, Argentina, Etiópia e Emirados Árabes. Eles farão parte do grupo a partir de janeiro de 2024. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa anunciou que o grupo decidiu convidar formalmente 6 países para se tornarem novos membros dos BRICS: Argentina, Egito, Irã, Etiópia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. O debate sobre a expansão do bloco dos BRICS, que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, esteve no topo da agenda durante as reuniões em Joanesburgo. Os 5 chefes de governo e de Estado do grupo se posicionaram a favor da expansão. O presidente brasileiro Lula já declarou publicamente ser favorável à entrada de vários países e demonstrou o desejo de contar com a Argentina no bloco. Nesta quinta-feira, ao discursar durante o diálogo de amigos dos BRICS, o presidente Lula afirmou que o interesse de outros países em aderir ao bloco mostra o quão relevante é a busca por uma nova ordem econômica mundial. Lula disse que com a mudança, o PIB dos BRICS se eleva para 36% do PIB global em paridade de poder de compra e 46% da população mundial. Mais de 40 países manifestaram interesse em aderir aos BRICS, informaram autoridades sul-africanas, e 22 pediram formalmente para serem admitidos no bloco. Os 6 países convidados vão ter de cumprir com algumas condições para participar do grupo a partir de 1º de janeiro de 2024. E a criação de uma moeda comum e a entrada de novos membros no Conselho de Segurança da ONU foram alguns dos temas debatidos na cúpula dos BRICS. O presidente Lula falou sobre essas decisões. Nós resolvemos criar uma moeda porque isso facilita a vida das pessoas. E nós não queremos pressa, porque não é uma coisa simples de fazer. O que nós decidimos com muita maturidade foi garantir que a área econômica dos países do BRICS estudem durante todo esse ano para que na próxima reunião dos BRICS, que será na Rússia, a gente apresente uma solução para saber se nós vamos estar de consenso ou não. A segunda coisa que eu acho que foi extremamente importante foi a questão da decisão das pessoas concordarem com a luta para que a gente mude o Conselho de Segurança da ONU, sobretudo os membros permanentes do Conselho. O mundo mudou, os países mudaram, ganharam importância. Então é importante que a ONU tenha uma representatividade que possa deliberar coisas que as pessoas acatem. E a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que reajusta o salário mínimo e ainda amplia a faixa de isenção do imposto de renda. A proposta prevê que quem ganha até R$ 2.640 por mês não vai pagar o imposto de renda. O projeto, que ainda estabelece a regra de valorização do mínimo, ainda vai passar pelo Senado. Por 439 votos favoráveis e um contrário, os deputados aprovaram nesta quarta-feira uma medida provisória que reajusta o salário mínimo e amplia a faixa de isenção do imposto de renda. A proposta começou a ser avaliada no fim do prazo, já que perde a validade na próxima segunda-feira e ainda precisa passar pelo Senado. A medida provisória tratava inicialmente apenas do aumento do salário mínimo. Publicado em 1º de maio, o texto reajustou o valor de 1.302 para 1.320, um ganho real acima da inflação. O texto aprovado estabelece a política de valorização do salário mínimo, que entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024. Conforme a proposta, a valorização vai corresponder à soma do índice de inflação do ano anterior com o índice correspondente ao crescimento real do Produto Interno Bruto, o PIB, de 2 anos anteriores. O relator, o deputado Melong Solano, incluiu na proposta a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, que era discutida em outra matéria. A proposta foi aprovada na comissão mista do Congresso. Segundo o texto, quem ganha até R$ 2.640 por mês não vai pagar imposto de renda, valor equivalente a 2 salários mínimos. Atualmente, esta isenção é de R$ 1.903.
As regras das medidas provisórias entram em vigor assim que publicadas no Diário Oficial da União, mas para virarem lei em definitivo, precisam ser aprovadas no Congresso. Vamos agora com os destaques internacionais. Pelo menos 4 pessoas morreram e várias ficaram feridas após um homem abrir fogo em um bar de Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. A polícia do condado de Orange anunciou nas redes sociais que o atirador também morreu. A força de segurança informou que durante o incidente aconteceu um tiroteio que envolveu um policial, mas nenhum oficial ficou ferido. De acordo com fontes não identificadas citadas pelo jornal Los Angeles Times, o atirador era um policial aposentado que pretendia atacar a ex-esposa. Os Estados Unidos pagam um preço elevado pela proliferação de armas de fogo e pelo amplo acesso de seus cidadãos a elas. O país tem mais armas do que habitantes e 1 a cada 3 adultos possui pelo menos uma arma. Os Estados Unidos têm uma taxa elevada de mortes por armas de fogo, sem comparação com outros países desenvolvidos. A Índia começou nesta quinta-feira a inspecionar a superfície da Lua com um robô de exploração. O robô Prajan saiu do módulo de pouso horas depois de a Índia ter concretizado um marco em seu ambicioso programa espacial de baixo custo, provocando grande euforia em todo o país. Segundo a Organização Indiana de Pesquisa Espacial, o robô móvel desceu do módulo de pouso e a Índia caminhou sobre a Lua. O robô, que tem 6 rodas e funciona com energia solar, percorrerá essa região pouco mapeada do satélite e transmitirá imagens e dados científicos durante as 2 semanas de missão. O pouso na Lua da terceira missão Chandrayaan aconteceu ontem, poucos dias depois de uma sonda russa ter caído na mesma região. Até esta semana, apenas União Soviética, Estados Unidos e China haviam conseguido levar missões à superfície da Terra. E Luiz Rubiales ainda é o presidente da Federação Espanhola de Futebol, mas a pressão para ele sair do cargo aumenta a cada dia. A FIFA, inclusive, anunciou a abertura de um processo disciplinar contra ele, por causa do beijo na boca da jogadora Geni Hermoso, no final da Copa do Mundo Feminina. A entidade máxima do futebol mundial ainda não tinha se pronunciado depois de 3 dias de críticas, entre elas do presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, da Liga de Futebol Profissional e do Sindicato Internacional de Jogadores. A FIFA declarou nesta quinta que os atos constituem violações de artigos do Código Disciplinar da entidade e que reitera o compromisso absoluto com o respeito e a integridade de todas as pessoas. Apesar disso, a instituição não vai decidir sobre a permanência de Rubiales no cargo. Logo depois da conquista da Copa do Mundo no último domingo em Sydney, imagens de televisão mostram o presidente segurando a cabeça da atacante Geni Hermoso com as 2 mãos antes de beijá-la na boca. Desde então, as críticas se multiplicaram mundo afora e a permanência de Rubiales se torna cada vez mais difícil. O presidente, que inicialmente insultou aqueles que o criticaram, pediu desculpas horas depois em um vídeo. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais.